Muitas pessoas acham que quando a gente fala de finanças, são só números, cálculos, mas o principal componente é o nosso cérebro. É ele que vai conduzir o nosso relacionamento com as finanças. Você sabia que até o nosso cérebro economiza? Só que ele economiza energia. E isso é fundamental a gente entender. Precisamos saber como colocar o cérebro a favor das nossas finanças. Vem comigo! Olá, meu nome é Kelly, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e se você é novo por aqui, a esse canal. Vamos entender como que isso tudo funciona e como colocar o cérebro a favor das nossas finanças. O primeiro ponto é o seguinte: todas as informações que chegam no nosso cérebro entram pelo tronco encefálico. E um dos primeiros lugares que as informações passam é na amígdala. A amígdala, ela é emocional e primitiva. Ela é como se fosse um alarme, tá? Então, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, situações de perigo. Eu vou te dar um exemplo um pouco fora, só para você entender. Vamos supor que você está num acampamento e você vê ali um animal rastejante no meio da mata. Na hora, a amígdala é acionada e ela te manda informação, é uma cobra. Trazendo para esse nosso mundo das finanças, quando a gente tem uma decisão financeira, uma decisão de compra, muitas das vezes a informação está ali na amígdala. Então você vai comprar por impulso, você vai comprar sem pensar na emoção. E como a amígdala é primitiva, nós preferimos o prazer imediato, porque na época lá dos nossos primórdios, dos nossos ancestrais, eles não pensavam no futuro. Não tinha essa perspectiva do que ia acontecer lá na frente. Eles estavam preocupados com o hoje, com o sobreviver, com o comer, com o ter um lugar para ficar. E isso ficou gravado nessa parte do nosso cérebro que é a amígdala. Por isso que diante de uma compra, de qualquer decisão financeira, a gente sempre orienta o quê? Para, respira, pensa, analisa, espera alguns dias. Por quê? Para dar tempo da informação sair da amígdala e ir para o lobo frontal. Porque é lá, no lobo frontal, que a gente consegue analisar, que a gente consegue pensar, que a gente consegue ponderar. Conseguiu entender? A gente vai falar daqui a pouco, mas aqui também acontece o seguinte: o nosso cérebro, como economiza energia, ele faz com que você tome essa decisão mais rápido para ele não ter muito trabalho. Uma outra situação que acontece em relação a esse nosso cérebro primitivo é o seguinte: a gente tem dificuldade de pensar lá na frente, de pensar como que vai ser o meu futuro, de me projetar, de me preparar para ele. Inclusive, existem várias pesquisas em relação a isso. Tem um TED Talks, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois vale muito a pena você assistir. A neurocientista, ela mostra uma experiência que eles fizeram, onde nós, seres humanos, somos mais otimistas do que realistas em relação ao nosso futuro. Então, a gente sempre acredita no lado positivo de tudo, que vai dar tudo certo lá na frente, sem eu precisar fazer nada. No final, ela faz uma analogia muito interessante. Fica muito fácil para ilustrar. Olha só, no topo de uma montanha tem vários pinguins. Aqueles pinguins que são pessimistas, eles acham que nunca vão conseguir voar, então eles ficam lá mesmo. Agora, tem os pinguins otimistas, que fazem o quê? Que pulam diante da montanha e se estraçalham no chão. Agora, tem os pinguins realistas, que são aqueles que são otimistas, eles acreditam que podem voar, só que eles estão de paraquedas. Ou seja, eu preciso acreditar, eu tenho que acreditar que é possível, que eu consigo fazer, mas eu tenho que fazer minha parte. Que o meu futuro financeiro será perfeito, mas eu preciso fazer minha parte hoje. Agora vamos entender o seguinte: o nosso cérebro também economiza, assim como nós precisamos economizar com as nossas finanças. Só que nesse caso ele economiza energia. O nosso cérebro é o que mais utiliza energia disponível no nosso corpo. Então, ele sabiamente escolhe aonde que ele vai gastar essa energia.
Olha só, vamos entender um exemplo. Vamos supor uma pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta. Nesse momento, ele precisa estar atento a tudo, né? A visão para você não trombar com outra pessoa, para você não cair. Ele tem que estar atento ao equilíbrio, ele tem que estar atento ali às forças musculares que a pessoa precisa ter. Então, ele acaba gastando muita energia nesse primeiro momento. Quando a gente está aprendendo, né, quando a gente está fazendo esse processo, o nosso cérebro, ele está construindo esses caminhos. Por quê? A partir do momento que eu aprendo, que eu instalo aquele novo hábito, aquela nova atividade, ele já sabe que agora ele tem um caminho para percorrer. Então, nesse caso, ele gasta menos energia, porque ele já sabe, ele já tem um caminho por onde passar, o caminho já está construído. Então, agora é só seguir. Esta é a chamada zona de conforto, que é quando a gente faz algo que já conhece e não precisa mais exigir tanto do nosso cérebro. Quando a gente fala de comportamento, de hábito, de decisão, é a mesma coisa. Quando a gente iguala, né, o nosso padrão de vida ao tanto que a gente ganha, quando a gente não controla as nossas despesas, quando a gente compra por impulso, quando a gente não pensa no futuro, isso tudo a gente está na nossa zona de conforto. Ou seja, isso tudo está programado aqui no nosso cérebro. Já tem esses caminhos todos desenhados. E ele prefere ir por esses caminhos porque é mais fácil. Ele tem menos trabalho. Então, nesse caso, como é que a gente coloca o nosso cérebro a favor das nossas finanças? A gente já entendeu como é que ele funciona. Então, por exemplo, eu tenho um hábito e eu preciso substituir esse hábito. O ideal é que eu substitua por um novo hábito. Então, no início, vai existir a dificuldade, porque o nosso cérebro não estava acostumado com aquilo. Ele quer ir por aquilo que eu já estava fazendo sempre, que eu trabalho menos. Então, a partir do momento que você consegue instalar esse novo hábito, o que acontece? Ele volta para o seu estado normal de novo. Porque agora ele já construiu um novo caminho daquele novo hábito, pronto. Então ele vai voltar na sua economia de energia, ele vai voltar no seu estado normal. Isso é neuroplasticidade, que é quando ele consegue se adaptar, quando ele consegue mudar. Isso ele consegue fazer. E aí ele volta para o seu modo natural, como ele prefere, sem incômodo, sem estresse, sem gastar muita energia. E nesse caso vai ser prazeroso, porque agora você tem os resultados daquele novo hábito que você precisava. Então, por isso que a gente sempre orienta, que a gente sempre indica o quê? Se comprometa. Faça por um tempo aquele novo hábito. Mas é claro, né? Tem gente que vai lá e faz um mês, pronto, tá vendo? Não deu certo, não consegui instalar o hábito, agora eu desisto. Não, também não é assim. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, academia, né? Vamos citar um exemplo totalmente diferente. Quando foi comigo, eu lembro que somente no sexto mês que eu consegui ver algum resultado. E aí eu não quis mais parar. Nas finanças é a mesma coisa. Poxa, eu preciso começar a controlar as minhas despesas. Eu vou fazer por 1, 2, 3 meses, né? Cada um vai ser de uma forma. Mas o seu cérebro, ele vai se adaptar àquela nova atividade, aquele novo hábito que você está instalando. E existem outras várias atividades que a gente faz para conseguir driblar, né? Para a gente conseguir trabalhar e colocar o nosso cérebro a favor das nossas finanças. Como, por exemplo, quando você poupa para comprar alguma coisa à vista lá na frente, você manda uma mensagem para o seu cérebro que você é abundante. Se você fizer o contrário, se você comprar tudo parcelado de 24 vezes, a mensagem que você manda é de que você é escasso, que você só consegue comprar se você dividir, se você parcelar no cartão. Outra coisa, quando você doa, você manda uma mensagem de que você é abundante. Né? Se você não doar, é o contrário, né? De que você é escasso, de que você, poxa, não tem nem para mim, como é que eu vou conseguir doar? Então, qualquer coisa que você consiga doar, qualquer valor, você já manda essa mensagem diferente para o seu cérebro. Quando você estabelece os seus objetivos, tem uma técnica que a gente faz, que é visualizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, durante 2 minutos todos os dias. Dessa forma, o nosso cérebro entende que aquilo é real, porque ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, tudo que a gente manda para ele, aquilo é uma verdade. É claro que a gente precisa fazer tudo com emoção,
A gente precisa acreditar no que a gente está fazendo, não é simplesmente, ah, eu quero ter uma casa, né? Não é assim que funciona. A gente precisa, eu já falei disso em outro vídeo, depois você pode ir lá assistir, mas é tudo aquilo que você passa com emoção. Então, quando você faz isso, o seu cérebro está captando tudo e ele está programando, ele está gravando isso internamente, né, no subconsciente. Isso tudo é neurociência, é psicologia financeira, é por isso que é muito importante a gente entender como que o nosso cérebro funciona, porque não adianta nada, né? Eu já falei isso outras vezes, não adianta nada a gente ter planejamento, a gente ter metodologia, a gente ter planilha, tudo certinho. Se a gente não conseguir entender como ele funciona e como colocar ele a nosso favor, provavelmente a gente não vai ter resultados aí a longo prazo. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido como é que funciona tudo isso e como colocar o cérebro a favor das nossas finanças. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a família, com os amigos, eles precisam saber disso. Até o próximo vídeo. Tchau!